Bom dia a todos. Queria começar esse painel agradecendo a gentileza de todos que estão aqui compondo o painel, a Thabita, o deputado Eduardo Bandeira de Mello. Eu já falei para ele, meu eterno presidente do Flamengo, o prefeito Velbas, o Eric Cunha e todos vocês que estão assistindo a gente pelos nossos canais nas redes sociais. Tinha bastante gente acompanhando a gente agora pelo YouTube. Obrigado, então, a vocês pela gentileza de estarem acompanhando essa discussão pelas redes sociais. A ideia de montar esse painel e tentar trazer agentes públicos e a indústria de óleo e gás para discutir parte de uma ideia muito forte que a gente tem na Eixos, de que o retorno para a sociedade tem que ser sempre a principal causa da produção de óleo e gás. A gente, óbvio, entende que a gente precisa de economicidade, os projetos precisam se pagar, todo mundo tem que ter lucro, tudo isso faz parte, mas a gente tem uma visão clara da importância do retorno para a sociedade desse tipo de atividade econômica. E juntar os agentes públicos, o senador Laércio, que sempre gentilmente atende os nossos chamados para essas discussões, a gente entende isso como fundamental para que a indústria se desenvolva cumprindo todos os papéis que ela tem que cumprir. E a gente também acredita piamente, como o Marcelo falou e o Cláudio também tocou nesse. Então, aqui não temos negacionistas, todos entendemos o impacto que o óleo e gás produz no clima, a ciência está aí comprovando isso. Então, a gente promove esses debates para que a gente entenda e justifique e trabalhe para que todo o caminho que a indústria vai fazer para a migração da economia de baixo carbono seja desenhado. Eu lembro que um debate que eu participei em 2018, o então presidente da EPE, Tiago Barral, cunhou uma frase que eu nunca esqueci: a sociedade precisa ser preparada para a transição energética. E o que a gente pretende, o que a gente trabalha aqui para fazer é justamente isso, conseguir fazer com que a sociedade entenda e os caminhos a gente ajude a discutir os caminhos que vão ser traçados nessa transição. A gente, na época que o Tiago Barral falou essa frase, a gente tinha acabado de viver o momento da greve dos caminhoneiros no Brasil, a gente passava ali pelos coletes amarelos na França, então a sociedade efetivamente ainda não estava preparada para essa mudança. E isso é o objetivo que a gente tem com o Offshore Week e com os outros projetos que a gente faz na Eixo, é ajudar a preparar a sociedade para a migração para a economia de baixo carbono. Bom, dado esse recado inicial, eu queria começar o nosso bate-papo conversando com o prefeito. O prefeito Macaé é, sem dúvida, um grande exemplo da importância da atividade petrolífera para uma cidade, para uma região, para um estado. Eu queria começar esse bate-papo falando um pouquinho sobre a visão hoje da Prefeitura, como é que o senhor enxerga o legado dessa produção de óleo e gás, como a revitalização da produção independente, o Aurélio tocou nesse ponto agora há pouco, está ajudando no desenvolvimento das atividades da Prefeitura hoje, e como o senhor enxerga o futuro que a cidade pode ter, a transição que a cidade pode fazer a partir dessa injeção de recursos, a partir desses investimentos que acabam acontecendo na cidade por conta dessas atividades. Agora sim. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos assistem, todos os representantes aqui. Saudar o senador Laércio, muito bom poder estar com o senhor aqui, meu deputado amigo Bandeira e todos que estão aqui nos assistindo através da rede social, dos canais. Eu costumo falar que existem duas Macaés. A primeira, antes da chegada do petróleo, que era uma vila de pescadores, trabalhava com agricultura, e depois da chegada do petróleo, e você faz uma pergunta sobre a importância e o impacto que os royalties, que a economia azul, a economia do mar, ela representa para a cidade. Hoje, fundamentalmente, tudo que acontece na cidade é ancorada
na economia do mar. Eu tenho o prazer de ser prefeito dessa cidade que passou por muitas dificuldades, foi falado aqui também sobre a crise de 2014, e que depois disso, hoje, com a economia cada vez mais pujante, com a revitalização da Bacia de Campos, a gente hoje vê grandes projetos e grandes programas acontecendo, o que tem ajudado muito. Falar do PROMAR, Programa de Revitalização de Campos Maduros, que a Petrobras está investindo mais de 130 bilhões na Bacia de Campos. Falar dos projetos dos leilões das operadoras independentes que estão crescendo, batendo recorde de produção. A volta do Peregrino agora recentemente. O projeto da Equinor, o projeto Raia Manta Ilustrada, agora Raia Mantada, um projeto de mais de 16 milhões de metros cúbicos de gás chegando na cidade, em parceria Repsol-Sinopec, juntamente com a Equinor e a Petrobras, vai levar para Macaé mais de 50% de todo o gás nacional. 40% já passava por lá e era escoado por TAG e NTS, 25 milhões de metros cúbicos de gás que era processado por dia em Macaé, agora mais 16 milhões do projeto da Equinor. Nós teremos lá na cidade mais de aproximadamente 60 milhões de metros cúbicos de gás passando pela cidade. E todo esse investimento que acontece por lá, é claro que muda significativamente a cidade. Hoje, como eu falei, toda a economia da cidade é voltada para isso, ainda que a prefeitura esteja já fazendo o seu papel e aproveitando o dinheiro dos royalties para poder fazer investimentos que vão dar vida longa à cidade, para esse momento pós o royalties. Claro que falava aqui de pelo menos mais 30 anos, 35 anos, pelo menos da dependência do petróleo ainda. Eu falava com nosso novo gestor da Bacia de Campos sobre isso. A ANP já estima passar de 2050, como foi colocado aqui também, mas nós sabemos que temos que fazer o caminho da transição. Macaé hoje é o maior produtor de grãos do Estado, Macaé hoje é o maior produtor de gado confinado do Estado e somos o segundo maior rebanho de gado extensivo do Estado também. Então estamos voltando, trabalhando e já começa por aí a resposta. Já é o offshore, já é o petróleo investindo na questão da agricultura. Hoje nós temos projetos, investimento que mudam a vida das pessoas em todas as áreas. Na área de saúde, educação, transporte público, cultura e desenvolvimento econômico e, acima de tudo, o que é mais importante para mim, que é o maior legado, é a empregabilidade. Macaé hoje é a maior cidade, maior empregadora dos 5.571 municípios per capita. O segundo fica a cidade de Cuiabá, longe. Nós estamos produzindo só esse ano, já criamos mais de 6.900 vagas de emprego, são quase 7 mil vagas de emprego no nosso saldo positivo, de acordo com dados do CAGED, até agosto. Para ter uma noção, estamos na frente de 4 estados. Alagoas, Macapá, Amapá, Acre e Roraima não criaram 6.900 vagas, todo o estado, até agora, o que só a cidade de Macaé criou. Nosso número é mais de 24 vagas a cada 1.000 habitantes esse ano. O segundo é a cidade de Cuiabá, com 12, a metade do que Macaé criou. Então, esse é o maior legado. Respondendo a sua pergunta, qual a importância, é dar emprego às pessoas, que emprego, para mim, é o maior projeto social que a gente pode oferecer. Claro que existem também alguns projetos que são subsidiados também pelos royalties do petróleo na cidade, como, por exemplo, projetos sociais, como é a nossa moeda social. Além do projeto que existe no governo federal de Bolsa Família, parecido com esse, temos lá uma moeda social também chamada Macaíba. São 75 milhões injetados no comércio local, ajudando as pessoas que estão em vulnerabilidade social, que estão, naquele momento, ainda sem empregabilidade. Mas hoje a prefeitura, ela emprega como nunca, e ela está qualificando as pessoas para o mercado de trabalho. E, claro, os royalties do petróleo, que eu não podia falar aqui, que eles não são importantes, são muito importantes também. Com esse investimento, Macaé hoje se prepara para ser uma das melhores cidades para se investir no país. Nós estamos trabalhando em infraestrutura muito forte. Macaé hoje é um exemplo de segurança pública e, com certeza, são os royalties do petróleo que fazem com que a gente possa ter números tão expressivos. Hoje, por exemplo, a segurança pública, de acordo com a Quest, é o maior problema do país, passando questões sociais, ainda mais no estado que nós vivemos, que a insegurança está reinando. Macaé é o melhor batalhão do estado do Rio de Janeiro, a melhor delegacia, 3 vezes consecutivo. Nossos índices de criminalidade que eu encontrei, eu baixei mais de 90% nos 4 indicadores de segurança. Assalto a transeunte, letalidade violenta, roubo de carga e roubo de veículos, todos baixaram mais de 90%. Estamos sem 3 anos sem um roubo de veículos, um roubo de carga no município de Macaé. Os números são muito expressivos e é sim a indústria do petróleo que está bancando tudo isso. Porque através do PROEIS, a contratação de novos policiais no horário de folga pago pela prefeitura, são investidos e trabalhados com a parceria, claro, com o governo do Estado, com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos avançando muito. Então, é segurança pública, saúde, educação. Macaé hoje tem um hospital que fica sempre lotado,
que tem um hospital para mais de 600 mil pessoas, numa cidade de 250 mil pessoas. Então, a gente tem a nossa colaboração também nos municípios vizinhos, Rio das Ostras, Conceição, Quissamã, Carapebus, Rio de Janeiro. Então, a gente pode ajudar e colaborar com isso, além de várias outras vantagens importantes, como, por exemplo, foi falado aqui, na questão do meio ambiente. Nós fizemos agora um corredor ecológico gigantesco no município de Macaé, ligando duas áreas de preservação ambiental, como a Reserva Biológica União, que é do governo federal, e o Parque Municipal do Atalaia, que é um parque municipal. Fizemos agora, em parceria com o INEA, um corredor ecológico de 18 quilômetros, ligando as duas reservas, pago por uma medida de compensação do petróleo. Então, o petróleo ajudando diretamente a questão do meio ambiente. Enfim, são vários, eu poderia ficar aqui. Vocês achariam que seria uma grande propaganda no município de Macaé, mas para mim foi uma grande oportunidade de falar da importância dos royalties, da importância da indústria de óleo e gás, como que ela muda a vida das pessoas diretamente. Hoje Macaé é um exemplo de segurança pública, desenvolvimento econômico e o maior de empregabilidade por conta de ter ali a maior base da Petrobras instalada no planeta, que fica em Macaé. Então nós somos ali felizes em caminhar em parceria com a indústria do petróleo. A cidade se preparou para isso ao longo desses 40 anos de produção de petróleo e hoje os números são muito expressivos e surpreendentes. Obrigado, prefeito. Deputado, eu queria passar para o senhor, para entender um pouquinho a visão do senhor sobre a importância do olhar legislativo para essa aplicação de políticas públicas com esse recurso advindo do petróleo, como que o olhar do legislativo pode ajudar para a gente fazer essa migração para a economia de baixo carbono. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui nesse evento, né? Cumprimentar o senador que eu conheci hoje, né? E a Tabita, o Eric e o prefeito Elbert, que é quase meu companheiro de partido, né? Nossos partidos estão se unindo aí, e ano que vem recomendo, né? Votar em qualquer um dos dois. Essa questão, gente, o legislativo, é claro, tem que estar sempre muito preocupado com todas essas questões envolvendo a indústria de petróleo, né, a economia offshore, os royalties, né, mas eu queria dizer que eu concordo inteiramente, né, e aí eu vou me pegar em algumas coisas que foram colocadas pelo Cláudio. Aliás, todo mundo gostou da história do Marciano, né? Mas eu gostei particularmente do vendedor de coco, né? Só no Rio de Janeiro a gente tem um vendedor de coco que conhece tanto, né, de economia, de estratégia e de indústria de petróleo. E ainda indicou o IDBP, né? Tinha um cartãozinho ali, né? Acho que você andou vendendo coco ali, né? Bom, mas acho que todo mundo concorda com o que ele colocou logo no início da apresentação sobre a necessidade, né, de nós entrarmos numa economia de baixo carbono, de transição energética. Acho que é inexorável isso. Nós estamos falando da principal agenda da humanidade, né, e o que talvez a gente possa discutir, e aí eu vou usar aqui uma palavra que está muito em voga ultimamente, é a dosimetria, né, dessa mudança, porque pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, a gente pode tomar atitudes que talvez a gente discorde aqui na dose, né, mas que isso vai acontecer, né, acho que ninguém discute. Nós vamos ter uma transição, nós não vamos parar de usar gás e petróleo agora, não vai ser 2030 que está logo ali, provavelmente talvez não seja 2050, vá um pouquinho adiante e talvez continue com de uma forma residual, mas o fato é que isso vai acontecer. E agora nós temos que nos preocupar para que essa transição se dê da menor maneira possível e que nós aproveitemos tudo aquilo que a indústria de gás e petróleo tem proporcionado no sentido de projetar para o futuro, né? Uma vantagem que não pode se encerrar de uma hora para outra. E aí, nesse sentido, eu gostaria de puxar para o assunto dos royalties. Né? Os royalties são uma receita, é uma fonte de recursos super importante, né? Mas que é uma fonte de recursos que é transitória.
Em algum momento isso vai diminuir ou vai acabar e pode ao longo do tempo também diminuir, né? Agora, se o petróleo for a 55, isso vai ser um problema para todos os estados e municípios que recebem royalties, mas o problema maior vai ser quando isso acabar lá na frente, né? Ou quando diminuir tanto e pode, gente, estamos falando o quê? De 2050 são 25 anos, 2055 são 30 anos. Vamos voltar 25, 30 anos para trás. Nós estamos falando, né, no ano 2000, em 1995, né, todo mundo lembra o que estava fazendo na época, né, e não é tanto tempo assim para a gente pensar que é o tempo que a gente tem para fazer essa transição. E no caso, por exemplo, dos estados e municípios que recebem royalties, é fundamental, isso foi falado aqui, mas eu gostaria de destacar o que nós estamos aqui na presença de um prefeito, né, que é um dos maiores, vamos dizer, destinatários, né, desse recurso dos royalties, mas que está fazendo o seu dever de casa, né? O recurso do royalties tem que ser aplicado pensando no futuro, né? Foi dado aqui o exemplo da Noruega, né? A Noruega, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas que, com esse recurso da exploração de petróleo, criou um fundo soberano que, quando o petróleo acabar, vai garantir aí a perpetuação dos benefícios que essa indústria deu para o povo da Noruega durante muitos e muitos anos, né? Provavelmente eternamente. E isso daí pode acontecer, né, e deve ser objeto de planejamento também dos nossos entes subnacionais, né? Não faz o menor sentido se usar o recurso do royalties do petróleo para custeio da máquina municipal no curto prazo, né? Não dá para pensar que entidades tão importantes quanto um município, quanto um estado, podem se orientar orientar o seu planejamento de acordo com o fluxo de caixa de curto prazo. Então, é fundamental, isso não vale só para o petróleo, qualquer atividade em que você tenha uma perspectiva de receita e fluxo de recursos que pode ser interrompido a um determinado momento ou pode acabar, você tem que ter essa preocupação. A gente até no futebol, né? Já que todo mundo lembrou que eu fui presidente do Flamengo aqui, né? Um clube de futebol que negocia um atleta por um valor substancial ou que recebe luvas de um contrato de direito de transmissão e aplica esse recurso imediatamente no fluxo de caixa do ano seguinte, certamente vai se dar mal, né? Vai ter problemas, e acho que a grande maioria dos clubes brasileiros é exemplo negativo nesse sentido. Agora, quem usa o recurso de maneira responsável, né, de maneira estruturante, né, certamente vai ter benefícios, né? Isso daí os exemplos estão aí. Felizmente, o melhor exemplo é o do meu time, né? Do meu e do Felipe. Mas então, gente, não sei como é que vai ser essa dinâmica aqui, se a gente vai voltar, mas eu vou devolver a palavra aqui para o Felipe, mas queria deixar essas considerações aqui para todos vocês. Tá? Um grande abraço. Vamos voltar sim, deputado. Com certeza. Tabita, a gente está falamos com o prefeito, falamos com o deputado sobre a aplicação, né, de recursos advindos da produção de óleo e gás. Vamos dar um passo atrás agora para falar um pouco sobre o olhar para gerar essa produção e entender como a gente ainda tem espaço para que esses recursos amanhã estejam nas prefeituras, nos estados e nos municípios. Como que está o olhar de vocês hoje? A PPCA tem um leilão programado aí para o final do ano. Como que está o olhar para esse leilão e o que vocês estão, o que você pode adiantar para a gente do que já tem caminhado aí para o leilão de áreas não contratadas? Explica um pouquinho para quem está vendo a gente pela transmissão o que efetivamente é esse bicho leilão de áreas não contratadas. Felipe, obrigada aí pelo convite. Quero cumprimentar aqui meus painelistas, aqui os colegas
do painel, cumprimentar o senador, né? E no nome do qual eu cumprimento todos os nossos colegas aqui e os que nos assistem. Eu estava aqui refletindo na conversa do Marciano, né? Marciano é a nossa grande referência hoje. O Marciano. E eu acho que assim, esse ano o Brasil ele foi muito bem sucedido na agenda de leilões, né? Nessa continuidade da oferta de petróleo e gás. E o Marciano, né, ele fez o dever de casa, ele foi conversar com o BP e ele participou, né, da rodada da oferta permanente de concessão, né, porque a gente vendeu aí 34 blocos, arrecadando aí quase R$1 bilhão, né, só em bônus de assinatura. Amanhã a gente tem a oferta permanente de partilha, com mais 7 blocos, né, e são 5 na Bacia de Campos e 2 na Bacia de Santos. Marina, com certeza, vai falar sobre isso. E nessa trajetória aí de conversar com as empresas sobre o leilão de áreas não contratadas, né, eu tenho visto sinais de que existe uma empolgação para o leilão de amanhã. Então, eu estou confiante aí que o Marciano estará amanhã lá na oferta permanente de partilha. E vai bidar. E a gente vai vender mais do que um bloco que a gente vendeu na OPP aí do segundo ciclo. E o nosso portfólio lá na PPSA vai sair de 24 aí, né, se Deus quiser, aí para os 31 blocos de partilha aqui no Brasil. Bom, mas falando um pouquinho do nosso leilão, né, o Brasil ele tem tradição de vender blocos com risco exploratório. E esse ano o Brasil abre uma grande oportunidade de vender reservas. Nós estamos falando de um farm-out dos acordos de individualização da produção, onde a União tem um percentual. Então, a União hoje tem 3,5% de mero, que tem um retorno hoje já de mais de 20 mil barris por dia. A União tem 0,551% em Tupi, né, que é o segundo maior campo produtor do Brasil, né, esse reservatório aí de Tupi, que não fica só no campo de Tupi, né, ele fica no campo de Tupi, no campo de sul de Tupi, no campo e nas áreas não contratadas ali de Tupi, né, já produz aí 648 mil barris por dia, né? O mero que eu falei produz 107 mil barris por dia, né? Então, em Tupi, a gente tem 0,551% e a gente já negociou uma nova TP para 0,833%. Estamos aguardando só a aprovação da ANP e confiantes que a gente vai ter essa aprovação antes do leilão. Então, a gente está falando, gente, de venda de reservas. E a gente ainda está vendendo ainda Atapu, 0,95% de Atapu, que hoje está produzindo em torno de 150 mil barris por dia. Então, se você falar em volumes recuperáveis aí desses três, a gente está falando aí de pelo menos aí 120 milhões, 130 milhões de barris que estão à disposição, e isso sem considerar o potencial de aumento dessas track participation, né, desses percentuais que hoje estão na área não contratada. Isso é difícil, sabe que o maior desafio é você explicar o que é um acordo de individualização da produção, né? O que a gente está vendendo, né? O que acontece nesses acordos de individualização da produção. Mas nesses acordos de individualização da produção, você tem momentos que você rediscute essas participações das áreas não contratadas. E essas participações das áreas não contratadas, elas podem subir, né? É isso que... ou descer. Mas a gente tem visto aí, a gente fez todo um dever de casa de estudar essas áreas, de um potencial relevante de aumento dos 3,5% de mero para cima, né, dos 0,95% de Atapu para cima, e de Tupi a gente já negociou para cima nessa nova participação que eu mencionei. Então, quem entra na área, né, vai ter a oportunidade, né, de, a partir de março de 2027, já ter fluxo de caixa, né? E a partir de 2029, que são, né, onde a gente acha que efetivamente essas redeterminações vão ser aprovadas, de terem participações ainda maiores. Então, em mero, por exemplo, mero hoje está produzindo, em julho, produziu 107 mil barris por dia. E aí, se você pegar a unidade, a capacidade instalada das unidades de produção, a capacidade é 770 mil barris por dia. Então, você ainda tem aí um potencial de aumento desses 607 mil barris por dia, né? Esses 607, se você aplica 3,5%, ele hoje é 21 mil barris por dia. Mas se você aplica, por exemplo, 7%, se fosse o dobro, você já estava falando de 40 mil barris por dia. E
essa oportunidade que a gente está falando nesses leilões diários não contratados. Então, se até então o Brasil só vendia blocos exploratórios, hoje o Brasil está vendendo oportunidade de reservas, e é uma oportunidade única, é uma oportunidade para quem já está no consórcio, é uma oportunidade para quem quer reserva e quer crescer no Brasil, é uma oportunidade para um novo entrante que quer entrar no Brasil e precisa de uma oportunidade para chegar e para depois crescer no Brasil. Então, é disso que a gente está falando, né? De um leilão que vai acontecer no dia 4 de dezembro na B3, o edital já está publicado, né? É um leilão que vigora o regime do AIP, portanto, são 15% de royalties, é isso que as participações governamentais representam. Então, se na concessão você tem 5 a 10% de royalties, mais participação especial, mais retenção diária, né? A gente aqui está falando de 15% de royalties, né? E, obviamente, de um pagamento upfront, né, dessas áreas e mais uns pagamentos contingentes ao Brent, né, porque a gente está falando aí que o Brent, ano que vem, pode estar na casa, aí, segundo a EIA, $52 por barril, então a gente teve que precificar abaixo para que, eventualmente, quando o Brent subisse, a gente também tivesse alguns pagamentos contingentes. E tem também um pagamento contingente relacionado a esse aumento, né, de percentual da área. Por quê? Porque, se de fato isso crescer, a União, a sociedade brasileira, também vai se beneficiar disso tudo, tá? Então, a gente sempre, né, quando faz o valuation da área, a gente pensa no lado da sociedade brasileira. Obviamente, a gente está vendendo áreas sem risco exploratório, portanto, né, a gente pensa num government take maior, né, mas a gente também pensa na atratividade do leilão e na competitividade do leilão, e estamos esperançosos aí de que teremos, então, 3 leilões, né, bem-sucedidos no Brasil esse ano. Eu poderia falar até um pouco mais aí de dados de offshore, que eu me preparei aqui, mas a gente depois conversa sobre isso. A gente volta. Legal. Obrigado, Tabita. Eric, a gente tem... Você vê que todo mundo passou por um ponto que é fundamental, que é a migração para a economia de baixo carbono. E uma preocupação das atividades serem sustentáveis, serem econômica e ecologicamente sustentáveis. Como é que você enxerga, você como um representante da indústria fornecedora, qual a visão hoje que você tem sobre esse movimento, como que a indústria fornecedora pode ajudar aos produtores e aí a todos nós, a sociedade como um todo, para que essa migração seja tranquila, a gente vá sustentavelmente para a economia de baixo carbono, e como a indústria fornecedora pode ajudar a inovar para que esses movimentos aconteçam? Só uma pergunta mole, hein, Felipe? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando junto com vocês, cumprimentar aqui os nossos painelistas também, o senador Laércio, meu amigo aqui, o almirante Saboia, querido. Mas, assim, existe isso é estrutural, né? Na verdade, vai desde a pessoa física até a indústria do petróleo, né? Se a gente quer fazer uma redução, a descarbonização, uma redução de emissão, isso depende de cada um de nós nos seus próprios hábitos e costumes, né? Do ponto de vista do nosso negócio na área de petróleo e gás, a descarbonização está muito relacionada a embarcações, né? A gente está no mar, a gente tem a questão de emissões, e hoje a gente tem feito trabalhos, do ponto de vista de embarcação, na redução de emissão, quer seja na mudança e tentativa de mudança do próprio combustível, quer seja nas tecnologias de redução de emissão das motorizações das embarcações, né? Você sai do diesel mecânico, vai para o diesel elétrico, por exemplo, você troca o diesel marítimo para um HVO, e tem vários projetos disso nesse momento. Mas eu acho que eu vou um pouquinho além, Felipe, eu vou sair um pouco também da descarbonização e ir para as preocupações do ponto de vista ambiental, né? Existe, obviamente, foi falado bastante aqui de emissão de licença, essa coisa toda, eu vou pegar um pedaço disso aí, que eu acho que é mais tranquilo até de falar. A gente teve aí a questão da margem equatorial, né, falando tanto de licenciamento ambiental, e a margem equatorial a gente não pode esquecer que ela tem uma visibilidade internacional muito grande, né, por ser a margem equatorial,
e por ser o nome, né, Foz do Amazonas, apesar de estar ali a 500 quilômetros de distância da Foz, mas a grande preocupação, e quando a gente ouve os órgãos ambientais principalmente falar, está muito relacionado ao desconhecimento da biodiversidade daqueles locais, né? Quando a gente pega, por exemplo, Bacia de Campos, Bacia de Santos, e Bacia do Espírito Santo, que tem toda a sua biodiversidade conhecida, ou muito conhecida, né? A gente tem dados da Bacia de Campos, Espírito Santo, Santos, de sobra, tem muita informação. Então, quando a gente pega, por exemplo, um projeto de licenciamento ambiental, a gente teve a oportunidade de fazer o licenciamento ambiental da Exxon, tanto em Sergipe e Alagoas, quanto na Bacia de Campos Santos. E aí, quando a gente compara a emissão de licença, por exemplo, a gente pega no meio de uma Covid, né, quando foi feito ali o licenciamento ambiental, Sergipe e Alagoas, que tinha um pouquinho menos de informação, demorou cerca ali de 24 meses, desde a entrada do projeto até a emissão da licença, e a Bacia de Campos Santos demorou cerca de 18 meses. Isso dentro da Covid, né? A questão é que existia muita informação, monitoramento ambiental contínuo, dados para todo lado, muito dado secundário, inclusive, né? Não precisava nem de fazer dado de primário com campanhas oceanográficas. Quando a gente pega a margem equatorial, e aí, acho que o Telmo falou, o leilão foi de 2013, né? E aí a Total tentou licenciar, teve lá aquelas dificuldades, né? E que a gente conhece, plano de emergência, essa coisa toda. A gente teve aí 12 anos para conhecer um pouco mais da margem equatorial, né? E aí a grande questão é, a gente tem um ambiente ali desconhecido e muito grande que precisa ser de fato conhecido. Cada vez mais ele for conhecido, tenho certeza, Cláudio, que mais rápido será a emissão de licença. A questão ali é conhecimento. E aí, pegando um pouco do que você falou agora de inovação e tecnologia, existe muita tecnologia disponível hoje para você poder fazer, por exemplo, monitoramento ambiental, para você conhecer desde a superfície até o fundo, para você ter certeza que, no caso de um vazamento, para onde esse óleo vai, em quanto tempo ele vai bater aonde, se vazar. Só que hoje existem tecnologias que evitam em muito um vazamento. Então, a questão, aí eu vou falar mais do que descarbonização, a preocupação ambiental está no conhecimento do ecossistema e na disponibilidade de tecnologias que podem evitar ou mitigar, por exemplo, um risco que é da nossa indústria inerente. Você acha que, por exemplo, agora com a emissão dessa licença que saiu ontem para a Petrobras, as próximas licenças tendem a ser mais rápidas pelo conhecimento adquirido? Eu diria que o que a Petrobras fez do ponto de vista de estudo é muito robusto, né? Então, a gente tem ali, desde o APO que foi feito ali, movimentou a economia da região inteira ali. Muita coisa foi feita, e os estudos de fauna, que eram preocupação do IBAMA, as estratégias de resposta à emergência, e o estudo do ecossistema ali foi vasto. Mas não é o suficiente. Eu diria que ali precisa de monitoramento permanente. É claro que com o que tem hoje, você ganhou muito tempo. Cláudio falou 5 anos de estudo ali. Então você ganhou pelo menos 5 anos. E sem dúvida nenhuma, as próximas licenças serão muito mais rápidas. Agora, quanto mais conhecimento, mais acelerado vai ser. Não tenho dúvida nenhuma. A questão hoje é de conhecimento daquela região, tal qual a gente conhece das regiões daqui, do Sudeste. Legal. Prefeito, vou pegar um gancho numa questão levantada aqui pelo deputado Eduardo Bandeira. As cidades, como ele mesmo colocou, precisam se preparar para o fim das receitas vindas do petróleo. Como muito bem pontuou o deputado, não quer dizer que vai ser em 2030, nem em 2040, nem em 2050, mas a gente tem que ter esse olhar. Como que Macaé olha para esse mundo pós-petróleo hoje? Qual é a visão que o senhor tem de como fazer a economia continuar gerando? O senhor colocou que o principal legado é o emprego, concordo com o senhor. Como fazer com que daqui a 20, 30 anos ainda se tenha a geração de emprego em Macaé sem o petróleo e gás?
Isso é importante. Primeiro nós falamos sobre os benefícios atuais dessa indústria que está latente e forte naquela região, e agora falar do futuro. A gente está se preparando, como eu falei, Macaé é uma cidade de extensão territorial também, ela é bem grande. Macaé é o terceiro maior município do estado. Primeiro é Campos, segundo é Valença, o terceiro é Macaé, e o quarto é a cidade do Rio de Janeiro. Nós somos, como eu falei, o maior produtor de grãos, nós tínhamos um potencial muito grande. Macaé vivia antes da Petrobras de pesca e agricultura. E hoje nós somos o maior produtor de grãos, estamos incentivando essa produção. É o petróleo que também está pagando essa transição. Hoje nós estamos já sentando com os produtores para que possamos avançar no silo, possamos avançar na produção, aumentar ainda mais a produção de grãos. Já estamos com mais de 20 mil toneladas de grãos sendo produzidos. Agora, mês passado, exportamos nossa soja para a Rússia. Então, o Macaé já começa a produzir soja, arroz, feijão e milho. Como eu falei, somos o maior produtor de gado confinado do estado e estamos potencializando tudo isso. Porque o nosso potencial é muito grande. Nossa produtividade por hectare é maior, por exemplo, que o maior produtor do Brasil, que é o Centro-Oeste, o Goiás, o Mato Grosso. Produz aproximadamente 59 sacas por hectare de soja. Macaé está colhendo 65. Hoje, a média de produção nacional de milho é 90 sacas por hectare. Nós estamos colhendo entre 110 e 112 sacas por hectare, ou seja, por metro quadrado em Macaé se colhe mais milho e soja do que no maior produtor do Brasil. Fora isso, também a questão de estarmos no segundo maior centro consumidor do país. Então, isso dá para a gente uma vantagem muito grande. Por exemplo, essa soja que é plantada lá, que sai 59 sacos por hectare, ela chega aqui, por conta da questão do frete, sai lá R$ 46 na saca, está chegando aqui a 76. Macaé está produzindo com uma produtividade 60%, uma produtividade um pouco maior, né? Como eu falei, o caso do milho. Lá colhe 90, aqui nós estamos colhendo em Macaé 110, e com um preço final já de 76, ou seja, para chegar aqui custa R$ 66 de frete, e a gente já está vendendo esse preço final. Então, nós temos um potencial de crescimento muito grande, muito rápido, e a prefeitura está fazendo esse papel. Estamos construindo, só agora o silo municipal que nós estamos construindo é mais de 20 milhões de reais, pagos com o dinheiro do petróleo. Então, essa é uma das fontes de crescimento. Fora isso, Macaé está crescendo também na questão do turismo, sobretudo turismo de negócio, está sendo feito por lá, sendo custeado também com a indústria de óleo e gás. Outra área é a área de ciência, tecnologia, inovação. Nós temos hoje, depois do UFRJ, o segundo maior campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fica em Macaé. Só lá já estamos chegando a 20 cursos de graduação, entre eles o único curso de medicina do Estado público, saindo da região metropolitana, custeado também com o dinheiro do petróleo. Só agora vou construir mais 2 blocos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro e para a Universidade Federal Fluminense, custeados, são mais de 40 milhões de reais também, pagos com dinheiro do petróleo, e com isso estamos deixando um grande legado e se transformando Macaé na capital do saber, a capital do futuro. Fora isso, outros projetos estão em andamento, porque claro que a indústria do petróleo ajuda, e ela fundamentalmente está fazendo com que isso aconteça, como um projeto do TEPOR, projeto de um porto, que além de ter um porto comercial, tem um outro porto de tancagem, ship to ship, o terminal B do projeto TEPOR. Temos junto com ele uma UPGN, Unidade de Processamento de Gás Natural, que vai processar mais de 60 milhões de metros cúbicos. Olha que a maior do Brasil é Benedito Lacerda, que fica em Macaé, que processa 25 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Estamos falando de um outro PGN agora, que já está licenciada, de 60 milhões de metros cúbicos de gás em Macaé. Falava com o senador Laerte também, nossa fábrica de fertilizante. Fizemos um EVTE, um estudo de viabilidade técnica e econômico, e deu bom demais para a gente, por conta, claro, óbvio, de termos ali mais de 50% do gás passando em Macaé. Então, nós temos o potencial da fábrica de fertilizante. Já fomos aprovados no CONFERT, no Conselho Nacional do Fertilizante, já somos um dos projetos prioritários do governo federal, mas claro que nós temos que fazer a grande discussão, que é a discussão do gás. Entender a questão de segurança nacional, que é ter fertilizante aqui, entender como que vai impactar diretamente no Brasil, ter que importar mais de 90%, como foi bem colocado aqui nos nitrogenados, e Macaé lá com uma oferta grande de nitrogênio, podendo contribuir significativamente com essa indústria de fertilizantes. Então é outro projeto, é outro legado que a gente está trabalhando para deixar essa fábrica de fertilizantes de Macaé. E Macaé já estamos colocando o projeto na rua, já discutindo o modelo do projeto, feitura com possibilidade também de ser uma das sócias do projeto. Então a gente vive esse momento agora positivo por conta da indústria do petróleo, com a cidade arrumada financeiramente, diferente de muitos municípios do estado do Rio de Janeiro ou do país,
podendo ser parceiro num projeto grande desse, né, de alguns bilhões, que é a fábrica de fertilizante da cidade, que a gente quer ser parceiro, quer ser uma das sócias nesse projeto. Então, estamos só fazendo discussão com a Petrobras sobre a questão da estratégia do governo federal, em parceria com o MAPA, no Ministério da Agricultura também, sobre a questão de ter um gás mais barato, para que a gente possa produzir, obviamente, e trazer mais segurança ao país. Então, tem vários projetos acontecendo nesse momento agora, pensando no futuro, mas hoje, a curto prazo, a agricultura tem sido nossa menina dos olhos lá, bancado inteiramente pela indústria do petróleo. É o royalties do petróleo sendo investido diretamente, além, claro, da melhoria na qualidade da vida das pessoas. Bandeira falava sobre a questão do custeio, mas é claro que todos os prefeitos acabam colocando alguma coisa, então é importante também de melhorar a vida das pessoas ali, mas Macaé tem feito dever de casa, não só, já está desenhando o seu projeto de ter também um fundo soberano e guardar dinheiro para o futuro, mas já investindo agora para que a gente possa ter vários negócios acontecendo nesse momento após o petróleo. Hoje, já muito corado no gás, né? Muita coisa, muita termoelétrica, são mais 10 projetos de térmica, que é usar o gás também como matéria-prima, assim como vai ser a discussão do fertilizante. Obrigado, prefeito. Deputado, o prefeito tocou num ponto que talvez seja fundamental para o futuro das cidades e dos estados, que é a questão dos fundos soberanos e como guardar esse recurso para gerações futuras. Como é que o senhor enxerga esse movimento? Algumas cidades aqui no Brasil já têm, né, esses fundos, mas não é uma coisa muito comum nos municípios. O senhor enxerga que esse é um caminho que pode ajudar as cidades no futuro? Eu acho que é o principal caminho. Pode não ser exatamente um fundo soberano, né? Mas que esse recurso tem que ser investido em alguma coisa que vai se perpetuar, né, para o futuro, eu não tenho a menor dúvida, né? Então, esse recurso tem que ser, né, como o prefeito está falando, né, tem que ser investido na melhoria da qualidade da população e principalmente pensando na melhoria da qualidade da população para o futuro. Então, tem que ser investido, inclusive, dado que nós estamos falando de transição energética, tem que ser investido em descarbonização, tem que ser investido em eficiência energética, tem que ser investido em eficiência da máquina pública de uma maneira geral, né? Eu, antes de ser deputado, passei pelo Flamengo, mas antes do Flamengo, fiquei mais de 30 anos no BNDES, né? E o BNDES ele investe 1% do seu lucro todo ano no seu fundo social. E o que o BNDES faz com o fundo social? Ele destina para projetos sociais sob a forma não reembolsável. Então, quando o BNDES vai destinar esse recurso, ele vai pensar principalmente, né, na sustentabilidade, não ambiental, né, na sustentabilidade financeira, né, porque ele vai colocar esse recurso ou numa instituição ou num município, né, que vai receber aquele recurso de uma vez e provavelmente vai receber uma vez só. Mas o que se pensa é investir em alguma coisa que tenha sustentabilidade, que possa garantir a sua continuidade depois daquele primeiro aporte. Uma coisa que me ocorreu também, além do Fundo Social, o BNDES ele aplica recurso do Fundo Amazônia, né? E o Fundo Amazônia tem investido em atividades econômicas sustentáveis na floresta amazônica, em comando e controle, em redução do desmatamento, mas tem investido também em projetos de desenvolvimento institucional na área de melhoria de eficiência dos órgãos ambientais, né, que é uma maneira, né, se você considerar também que o Fundo Amazônia, 90% dos recursos vem de doações da Noruega, e a Noruega é basicamente gás e petróleo, então você vai chegar à conclusão que a questão ambiental nos órgãos ambientais estaduais da Amazônia está sendo bancado pela indústria de gás e petróleo, o que é muito justo. Então, acho que eu me desviei um pouquinho, mas respondi a sua pergunta, que acho que Macaé está fazendo o seu dever de casa e daqui para frente só temos a esperar que Macaé se desenvolva e bombe cada vez mais.
Obrigado, deputado. Respondeu, com certeza respondeu. Tabita, a gente algumas vezes já conversou sobre recomposição de reservas e a importância que isso tem, não só para a indústria, mas para o país, né? E a gente vive um momento, né? Acho que todo mundo colocou o único aí da questão da licença da Petrobras ontem, né? Anunciada ontem a licença do IBAMA para a Petrobras perfurar um poço no bloco lá na Foz do Amazonas. Eu queria entender a sua visão sobre como os leilões que você citou, como essas campanhas, como tudo isso pode ajudar a gente na recomposição dessas reservas e a importância disso para a gente como país. Eu entendo que a gente teve uma decisão, e não foi de ontem, estratégica de Estado, de entender que o petróleo faz parte da matriz energética que a gente quer construir para o futuro. Essa licença saiu por conta de uma decisão estratégica do governo de que vamos continuar explorando petróleo. Qual a importância disso para a gente fazer essa recomposição? Obrigada, Felipe. Hoje eu estava lendo um relatório do SEBRE, que foi publicado em setembro de 2025, agora, e justamente falando dos cenários de transição energética aqui no Brasil, né? Quando a gente fala de segurança energética, ela, de forma alguma, ela é antagônica à transição energética. Então, quando a gente fala de oferta de áreas, ou continuar essa oferta de áreas para continuar produzindo petróleo e gás no Brasil, de forma alguma ela é antagônica às trajetórias de transição energética no Brasil. Então, um dos cenários que esse relatório apresenta é o cenário de transição Brasil, que é o cenário de maior viabilidade, de melhor custo em relação ao cumprimento das NDCs. Então, você consegue cumprir as NDCs, reduzir aí 50% das emissões até 2030 em relação a 2005, chegar no net zero em 2050 e, ainda assim, continuar com petróleo e gás e combustíveis fósseis, até carvão, presentes na matriz energética. Então, hoje você tem uma matriz energética que tem 50% de renovabilidade, né? E 50% é combustíveis fósseis. Então, 50% vem de energias renováveis, 50% de combustíveis fósseis. Nesse cenário de transição Brasil, você sai dos 50% de energia renovável e vai para 61%. E o combustível fóssil sai de 50% e vai para 39%, dos quais 25% continua o petróleo lá, né? E 11% é o gás natural. Então, para você visualizar que mesmo no cenário de transição energética, que você vai continuar ali, vai continuar produzindo petróleo e vai atingir o net zero também em 2050. Então, você consegue atingir o cenário de net zero e, ainda assim, está aí garantindo a segurança energética do Brasil, baseado aí em 25% da matriz energética sendo atendida por petróleo. Mas, para você ter esses 25% lá em 2050, você precisa continuar ofertando áreas. Porque o Brasil hoje, gente, ele está produzindo aí em torno de 5 milhões de barris de óleo equivalente, considerando óleo e gás, né? Óleo, a gente está aí na faixa de 3,9 milhões de barris, a diferença é o gás natural. Essa produção, ela continua crescendo, né? A gente está aí no ramp-up das plataformas, eu citei Mero aqui, Mero está no ramp-up, Búzios está no ramp-up, os grandes campos do pré-sal ainda estão no ramp-up, né? E a gente vai chegar lá em 2028, 2029, segundo dados da ANP, produzindo cerca de 6 milhões de barris de óleo equivalente por dia, dos quais a gente está falando aí de 4,6 milhões de barris por dia de petróleo. Então, a gente vai sair hoje dos 5 milhões de barris de óleo equivalente, vai atingir os 6 milhões e depois a gente vai declinar, né? Então, falando em termos de petróleo, a gente está nos 3,9, vai atingir os 4,6. Eu já falei isso, né, que as curvas dos programas anuais de produção consolidados da ANP mostram que, assim, 28, 29 dá um flat e depois a gente declina. E declina por quê? Porque a gente precisa continuar, né, achando novas reservas, incorporando novas reservas e precisa, então, portanto, abrir novas fronteiras, continuar, né, investindo em petróleo e gás e aumentar o fator de recuperação, né? A gente já teve aqui falas sobre a importância de aumentar o fator de recuperação. Quando você fala de incorporação de reservas, a gente não fala só sobre novas oportunidades exploratórias. Você também incorpora muita reserva, aumentando o fator de recuperação dos
dos campos, como acontece na Bacia de Campos. Então, a gente tem uma série de novos projetos de revitalização aí em curso para aumentar o fator de recuperação, e a gente vê aí essas lições aprendidas da Noruega, que é uma coisa linda, né? Você vê ali um flat de produção, empresas grandes, né, saem, empresas pequenas continuam, e o flat da produção continua, né? E é isso que a gente quer ver aqui no Brasil. Essas oportunidades de aumento de fatores de recuperação e as oportunidades também de abrir novas fronteiras, né? Isso é muito importante, né? A gente teve ontem, né, uma notícia muito boa aí, né, sobre essa aprovação da margem equatorial. A margem equatorial da perfuração lá no Foz do Amazonas é muito importante para a gente, é muito importante para a gente continuar repondo reservas. Gente, o Brasil hoje tem 16,8 bilhões de barris em reservas de óleo, né? Hoje o Brasil está produzindo 1,4 bi por ano. Então, 1,4 bi, se você pegar esses 3,9 milhões de barris por dia, multiplicar por 365, dá isso, 1,4 bi. Divide 16,8 por 1,4 bi. A gente está falando de 12 anos de reservas provadas que a gente tem no Brasil. Se você vai para as reservas 2P, né, que são as provadas mais as prováveis, que é mais ou menos isso aí que a gente hoje performa, né, a gente está falando de 17 anos. Ora, e isso considerando que a produção fosse uma produção constante, né? Que ela não vai subir, porque ela vai subir. Então, esse desafio, gente, de incorporar reservas para chegar lá em 2050, ter pelo menos os 25% da matriz energética que a gente vai precisar ter, é um desafio enorme. E eu digo que esse desafio vai chegar antes do que o declínio da produção. Porque, por enquanto, a gente está aumentando. As pessoas não ficam muito preocupadas, porque a gente está vendo a produção aumentar, né? Então, as participações governamentais estão subindo por conta disso. A gente está falando aí de 100 bilhões de participações governamentais que a gente pagou, né? A indústria do petróleo e gás pagou ano passado, né? Se você adicionar os tributos e falar, por exemplo, a Petrobras, ela pagou, né, para o Brasil ano passado em tributos e participações governamentais 270 bilhões, né? Então, é uma contribuição enorme para a sociedade brasileira. E eu vou falar da PPSA também. A PPSA, ano passado, ela arrecadou 10,3 bilhões de reais para o governo. Esse ano, só em comercialização de óleo, a gente vai chegar a 20. Mais os AIPs aí, 22. E mais o leilão, se a gente entregar, a gente vai chegar a 30 bilhões de reais. Isso porque a produção dos contratos de partilha da União ainda está na ordem de 170 mil barris por dia. A gente vai crescer com essa produção, a gente vai chegar a 500 mil barris por dia. E lá em 2030. Lá em 2030, só a PPSA vai estar entregando para o governo federal mais do que 60 bilhões de reais por ano. Né? Então, são de fato, contribuições enormes para a sociedade brasileira. E aí, voltando, quando a gente pensa em reposição de reservas, essa é a importância para a sociedade brasileira e é o desafio. E esse desafio ele vai chegar antes, por quê? Por conta dos poços exploratórios. A gente precisa continuar perfurando. Se você olhar os poços exploratórios, gente já chegou a perfurar, em 2011, 150 poços exploratórios no Brasil por ano. Ano passado, a gente perfurou 10 poços. Esse ano eu estou até feliz, porque a gente chegou em 16. Até aqui a gente já chegou em 16, então melhorou um pouquinho, viu? E eu estava conversando com o Flávio da S&P, Flávio estava falando que não só no Brasil isso está acontecendo, né? No mundo todo. Diz que ano passado, dos poços pioneiros, o mundo perfurou menos poços pioneiros o menor valor desde 1946. Então, a gente está falando aí, o Flávio me deu essa dica aí do dado, ele falou que entre poços offshore e onshore, a gente perfurou 250 poços no mundo, né? E no Brasil foram 10. E esse ano, graças a Deus, são 16 e 9 no offshore, né? E aí, tendo descoberta, a gente precisa continuar, gente, descobrindo, porque repor 1,4 bi todo ano não é mole. E a gente tem visto a escassez das descobertas de menor porte, né? Então, esse desafio de incorporação de reservas, para que lá em 2050 eu continue garantindo pelo menos 25% da matriz energética atendida pela produção do Brasil, sem importação, né? A gente precisa cumprir esse desafio aí de incorporação de reservas e do offshore, viu? Porque o offshore hoje representa 95% da produção, vai representar 96%. A gente tem muitas oportunidades onshore, mas o offshore é o que garante aqui, né, a autossuficiência do Brasil. Então, essa é a importância do offshore. Obrigada. E se a gente não fizer essa recomposição, a gente vai ter que importar, né?
Isso aí isso não tem conversa, né? E o preço disso vai ser pago por nós. Eric, quando a gente olha todo esse desafio, aí a gente olha a margem equatorial, a gente tem um exemplo, por exemplo, da Guiana ali do lado, que está iniciando uma trajetória, né, na indústria de óleo e gás, está construindo uma indústria fornecedora ali dentro. Como é que você acha que a gente pode incorporar esse desafio na margem? Qual a experiência que a gente pode trazer da Guiana? Como é que você enxerga esse movimento? Valeu, Felipe. Guiana hoje ela tem 4 FPSOs em operação, está produzindo cerca de 650 mil barris de petróleo por dia, tem 900 mil habitantes. É quase um barril por cabeça, né? E ali, quando a gente olha para a Guiana, né, que foi ali nos últimos 5 anos, quase que o PIB tem crescido na ordem de 40% por ano, né? A injeção de capital no país é incrível, né? A questão é que foi muito rápido o crescimento ali. E a previsão da Exxon para 2027 é 1,3 milhões de barris por dia, com mais 2 ou 3 FPSOs, se eu não me engano. Quando a gente fala de cadeia de suprimento, de infraestrutura logística, a Guiana ainda é muito precária do ponto de vista de infraestrutura portuária, por exemplo, e logística para atender. E também, obviamente, a questão de mão de obra, de cadeia de fornecimento, é muito, ainda, tecnicamente, não existe disponibilidade. A maior parte, a gente acabou de abrir um escritório lá na Guiana, então a maior parte dos fornecedores, dos provedores de serviços são estrangeiros. Quando a gente olha, por exemplo, para as embarcações de operação, depois eu faço até um paralelo com o Brasil, mas lá tem cerca de 35 embarcações operando, e nós estamos falando de 4 FPSOs, então cerca de 35 embarcações em operação. Quando a gente olha para o Brasil, obviamente que tem um arcabouço regulatório muito mais preparado, cadeia de fornecedores preparadas. A gente tem aqui no Brasil hoje a operação de cerca de 430 embarcações, né? 400 embarcações a mais do que lá. E a gente tem uma cadeia naval aqui, aí eu estou falando de região sudeste, né? Isso que vai o ponto agora, preparada. Quando a gente olha para as novas fronteiras, aí a gente olha para margem equatorial e daqui a pouco Pelotas, a gente não tem uma infraestrutura preparada para a indústria do petróleo ainda, né? A gente olha, por exemplo, para o primeiro campo exploratório agora, a operação vai ser feita via Belém, né? E a gente vê assim, da costa do Amapá até a Foz, são cerca de 175 quilômetros, e quando a gente olha para Belém, mais de 500 quilômetros, né? Então, o custo logístico para operar o petróleo naquela região é muito caro. E toda a preparação da cadeia de suprimentos precisa de pelo menos uma previsibilidade. Quando é que vai acontecer? Uma vez explorado, quantos anos para iniciar a produção e o que vai ter mais de produção para se preparar uma cadeia de suprimentos ali? O que mais sofreu a Guiana foi a questão do conteúdo local. Quando a gente fala em conteúdo local no Brasil, 8 mil quilômetros de costa, né? Então, o conteúdo local do Brasil significa sair daqui do Sudeste e atender lá, e está atendendo o conteúdo local. Agora a gente vai ter que criar um negócio diferente. A gente vai ter que criar uma espécie de conteúdo regional, porque a gente vai ter que preparar a cadeia de suprimentos naquele lugar e vai ter que dar incentivo. Se a gente não tiver inclusão produtiva naquela região, a gente vai ter até tensões sociais no futuro, porque a gente não vai estar abarcando aquela comunidade, aquela infraestrutura, que vai receber uma injeção de grana por royalties muito grande. Então, eu acho que a preparação da cadeia de suprimentos, fornecedores, passa por um arcabouço regulatório novo, para ser uma espécie de conteúdo regional, e a capacitação técnica da região, Belém, Pará, Amapá. Eu acredito que o governo vai ter que trabalhar muito nisso aí, junto com as empresas produtoras. Legal. Acho que a gente ficaria aqui mais 2, 3 horas debatendo, só
como a gente está aí no avançado da hora e atrasado aí no nosso cronograma, eu vou encerrar nosso painel mais uma vez agradecendo ao Éric, ao prefeito, ao deputado Eduardo Bandeira de Mello e à Thabita Loureiro. Obrigado, gente, pela gentileza de estar aqui com a gente. Obrigado a você que está acompanhando a nossa transmissão pelos nossos canais no YouTube, no LinkedIn, no Facebook. A gente volta em 10 minutos. Vamos parar rapidinho para um café e já voltamos. Justa, nosso presente é uma energia justa para cada um dos brasileiros. Justa, essa energia é a gente que faz. Sabia que a Petrobras é quem mais investe em transição energética no Brasil? Não é à toa que é a empresa mais inovadora do nosso país. A Petrobras é líder na transição energética justa. Justa para todos, justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Justa.